Bom, boa noite, pessoal. Cumprimentar todos vocês que já estão nos acompanhando neste início de bate-papo. Nós temos procurado fazer com uma certa frequência estas entradas ao vivo, sempre com um determinado assunto e às vezes analisando um pouco da conjuntura em geral. Hoje nós tínhamos anunciado, e em geral nas segundas-feiras nós estamos, quando a agenda nos permite, fazendo um convite a alguma pessoa, e hoje nós tínhamos um convite feito para o professor Gualdo Menegatti, que é professor, é geólogo, né, professor da URGS, uma pessoa extremamente respeitada no meio acadêmico pelo acúmulo que tem de formação. Ele, aliás, é um dos autores, né, do Atlas Ambiental de Porto Alegre, mas ele tem um enorme acúmulo em todo este debate, né, da sustentabilidade, dos desafios da questão ambiental, e ele tem se dedicado muito ao longo destes últimos meses a estudar esta temática que está preocupando a todos nós gaúchos, muito especialmente a todos nós que vivemos na região metropolitana, que temos esta relação muito grande, né, com todo o conjunto de águas que servem a região metropolitana de Porto Alegre, oriundas do rio Jacuí, também de todo o estuário do Guaíba que se forma aqui na chegada de Porto Alegre. E como muitos de vocês sabem, especialmente aqueles que acompanham o nosso Facebook, que são do Rio Grande do Sul, porque nós temos muitos amigos, né, que acompanham a nossa rede social, que são do resto do Brasil, mas aqui há um embate muito grande neste momento, porque está tramitando um pedido de liberação de uma atividade de mineração numa região muito próxima a Porto Alegre, que é uma região que fica entre Eldorado do Sul e próximo aqui da região carbonífera. Tá? Nós íamos então discutir este tema, ouvir o professor Gualdo, fazer perguntas. Ele infelizmente teve um problema de saúde, não é obviamente nada sério, eu falei com ele há pouco por telefone, onde ainda fiz uma última pergunta se ele poderia vir ou não, mas ele está com uma gripe muito intensa, está medicado, tomando antibióticos, então não podemos fazer com o professor Gualdo, vamos fazer dentro de alguns dias. E aí eu conversei aqui com o nosso pessoal da comunicação, com a Juliana, que está aqui acompanhando a nossa transmissão, e decidimos conversar um pouco com você sobre este momento da política brasileira e a avaliação sobre o governo Bolsonaro e o bolsonarismo, porque nestes últimos dias nós estamos com a divulgação de uma pesquisa Datafolha, que está saindo inclusive paulatinamente. Algumas informações foram publicadas no domingo, outras hoje, outras serão amanhã. Uma pesquisa da XP, que é uma pesquisa que é feita especialmente para o mercado aí de investimentos, e também a pesquisa feita pela Vox Populi. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco com vamos dizer assim, os desdobramentos, né, que uma pesquisa sempre nos chama para raciocinar e compreender também o impacto que cada decisão política, cada acontecimento que está em curso no país tem, do que se pode aferir, né, do que essas pesquisas de opinião pública mostram em relação ao sentimento das pessoas. Como sempre, estamos abertos a receber perguntas de vocês, sugestões de pauta. Vamos combinar que nós vamos ficar juntos aqui em torno de 40 minutos conversando, porque eu parto de madrugada para Brasília. Neste momento estou conversando com vocês aqui sentado no meu escritório, no centro de Porto Alegre, escritório do nosso mandato, que muitos de vocês conhecem, aqui bem pertinho da prefeitura. Estou olhando aqui pela janela o anoitecer no Guaíba, que é uma vista muito linda para quem não é de Porto Alegre. Quando puder estar aqui conosco, vale muito a pena, né, ver o pôr do sol do Guaíba, e conversando com vocês com uma ponta de otimismo quando eu leio estas pesquisas, porque a primeira coisa que elas colocam claramente é que o bolsonarismo
perde força a cada mês desde que ele se instalou no governo do país. E isso é algo positivo para quem defende um processo democrático como nós, para quem quer um governo de novo de corte popular no país, e todo o espectro de pessoas que estão ligadas nesta contestação ao bolsonarismo, né? Nesta resistência contra um governo fascista com todas as características que tem o governo Bolsonaro. Porque, obviamente, nós temos um espectro de pessoas que pensam diferente, isso é muito positivo, isto é algo que faz parte, né, de uma democracia sólida e saudável, mas o grande desafio que o Brasil tem ao enfrentar um governo autoritário como o governo Bolsonaro, um governo de extrema direita como o governo Bolsonaro, um governo que se volta contra um conjunto de conquistas civilizatórias que o nosso país conseguiu consolidar, mesmo que ainda nos falte muito, né, para viver num Brasil de fato civilizado, democrático, e um Brasil que garanta direitos fundamentais para todo o seu povo, que é o nosso sonho. Mas o grande fato é que há uma regressão enorme, representada, construída desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma até o ápice deste golpe, a consequência mais dura deste golpe, que logo depois da prisão do presidente Lula abre as portas da democracia brasileira para eleger um presidente como o Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa em termos de retrocesso. E este retrocesso, ele vem em diversas áreas, e aqui entra este jogo da política que nós todos, independente da nossa posição ideológica, da nossa posição partidária, nós temos que ter todos capacidade de construir uma aliança ampla em defesa da democracia brasileira. Esta aliança ampla, por exemplo, ela vai encontrar eu ia aqui citando, né, para recapitular os nossos de tantas coisas, né, que nos agridem no governo Bolsonaro, o ataque sistemático que ele tem feito contra as universidades, o ataque sistemático que ele tem feito contra a cultura brasileira, procurando, no caso das universidades, asfixiar o orçamento das universidades, no caso da cultura, implantar progressivamente um regime de censura dentro da cultura. Vamos começar a dar os nomes certos que as coisas têm, porque quando um presidente diz a Ancine vai analisar o conteúdo dos filmes que ela vai financiar ou não. Se tiver um conteúdo X que contraria a visão do governo atual, ela não vai receber esses financiamentos. E assim, por exemplo, todo o discurso e a ação anti-sustentabilidade, né, na parte ambiental. Primeiro, o Bolsonaro queria terminar com o Ministério de Meio Ambiente. Depois ele recuou da extinção do Ministério e voltou e colocou um ministro que, na verdade, é a antítese do que seria um ministro de meio ambiente num país como o Brasil. Eu estive, por exemplo, a semana passada numa reunião muito importante que ocorreu na Câmara Federal com todos os diversos ex-ministros de meio ambiente do país, de diferente espectro ideológico, ministros que atuaram durante o governo Fernando Henrique, ministros que atuaram durante o governo Lula, durante o governo Dilma, ministros que atuaram durante, por exemplo, o governo Itamar Franco, e todos estavam lá criticando duramente o tipo de ação que o governo Bolsonaro está implementando na política ambiental, que escancarou as portas, né, desta crise absurda, gravíssima que nós estamos vivendo, de explosão no desmatamento, nas queimadas na Amazônia. Bom, tudo isso eu coloquei como introdução para falar um pouco das pesquisas, Juliana e todos vocês que estão nos acompanhando, porque parece que estas coisas, elas começam a despertar uma parte da população brasileira do risco que foi colocar o país nas mãos
de uma pessoa despreparada como Bolsonaro e desta extrema-direita que se reuniu em torno do governo Bolsonaro. Então, por exemplo, quando as pesquisas mostram que 1 de cada 4 eleitores que votaram no Bolsonaro no segundo turno já está arrependida do voto que deu, quando a avaliação do governo Bolsonaro, por exemplo, aqui na pesquisa XP, a avaliação do governo Bolsonaro, o ruim e péssimo, que vem crescendo ao longo de todos esses meses do governo, ele atingiu a marca de 41%. E a avaliação ótimo e bom do governo ficou em 30%. O outro dia eu coloquei um dado como esses, e uma pessoa disse assim, mas Henrique, é um absurdo, como é que 30% acha que o governo Bolsonaro é ótimo ou bom? Isso é outra coisa que nós vamos ter que nos preparar, gente. Já estamos preparados e compreendendo esse fenômeno. Infelizmente, se constituiu uma extrema-direita que está alimentada, né, em cima de todo um processo que foi construído muito fortemente por setores hegemônicos da mídia brasileira, que demonizaram, fizeram todo um processo, um trabalho de tentativa de demonização dos governos Lula e Dilma, que abriram as portas, escancararam as portas para este antipetismo ou um anti-esquerdismo doentio no país, e isto leva a uma parcela da população, que nós estimamos em torno de 20%, talvez hoje, que vive este fanatismo bolsonarista. Então ali de fato os argumentos não entram, mas o importante é que quem decide os rumos da política de um país é quem de fato se coloca num espectro mais amplo, e que aqui há que se fazer esta aliança entre os setores de esquerda e os setores de centro no país, que têm uma visão democrática e que percebem o tamanho do prejuízo que o governo Bolsonaro está gerando para o país. Aqui a pesquisa, essa outra que eu mostrei foi a da XP, e aqui o Datafolha, onde também sobe muito acentuadamente nas últimas semanas a avaliação negativa do governo, que chega a 38% contra 29% de ótimo e bom. Então, estas curvas se inverteram e elas indicam o que há de mais importante, porque nós estamos aqui atrás de compreender um processo. Tá? E o que se compreende destes dados, que são corroborados por outros que estão nesta pesquisa, é que cresce o número de brasileiros que percebe o quão negativo é o governo Bolsonaro para os interesses estratégicos do nosso país. E nós precisamos que esta aliança entre os setores que criticam o governo Bolsonaro consiga acumular força política para frear um conjunto de ações que o governo Bolsonaro pretende implementar no país. Aqui também, na pesquisa Vox Populi, a avaliação do desempenho de Bolsonaro, vejam que a avaliação negativa do desempenho de Bolsonaro, ela cresce de 26% para 40%, e a avaliação positiva cai para 23%. Então, isso também mostra, né, como eu estava colocando, que o mito do bolsonarismo, ele vai perdendo adeptos, e isto tem a ver com ações reais e efetivas. Então, às vezes, nós podemos errar na política por esperar um resultado de curto prazo num fenômeno político, social, como tem que ser a avaliação efetiva que nós devemos buscar. Então, o conjunto de erros, de agressões que Bolsonaro tem feito, o conjunto de ações totalmente inaceitáveis para um presidente da República, por exemplo, a tentativa de nomear o seu filho para embaixador
nos Estados Unidos, que é uma das embaixadas mais importantes para os interesses do país. Todo esse tipo de agressão, né, que Bolsonaro tem feito, temos diversos outros exemplos, elas passam a ter uma crítica amplamente majoritária na sociedade brasileira. E nós, aqueles que, como eu, votaram em Haddad, ou aqueles que votaram em outros candidatos do nosso espectro político, candidaturas como a de Guilherme Boulos, como a de Ciro Gomes, nós temos que ter esta capacidade de reaproximar setores que votaram em Bolsonaro no segundo turno, especialmente, e que precisam se somar à oposição a Bolsonaro, para que nós tenhamos mais força política de resistir ao programa de desmonte que Bolsonaro quer implementar no país. Então, por exemplo, quando nós vamos defender a manutenção do sistema universitário brasileiro tal como ele é concebido hoje, nós temos que ter uma aliança que atravesse e reencontre setores que votaram em Bolsonaro e que podem se colocar contra este programa. Quando nós queremos exigir a retomada de medidas concretas, e aqui eu quero abrir um parênteses sobre a questão da Amazônia. Deixa eu só achar aqui, porque eu separei algumas coisas e a gente se confunde aqui no... E só para aproveitar o momento aí, que nós temos uma pergunta do Heitor Lermen aqui, nosso amigo, perguntando justamente como é que está a articulação da Frente Política pela Democracia, né? Em defesa de todas essas questões que tu está tratando aí. Então, Heitor, primeiro um abraço para ti, né? A gente nos conhecemos muito bem, o companheiro Heitor, ele é um militante de longa data da nossa esquerda gaúcha, esquerda brasileira. Ele já foi presidente do Sindipolo, nosso sindicato aqui do Polo Petroquímico do Rio Grande do Sul, já foi candidato a prefeito, inclusive em Montenegro, né, aqui no Rio Grande do Sul, e é um grande amigo, além de um grande companheiro de jornada, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para ti, Heitor. Esta frente, ela é cada vez mais forte. Por exemplo, eu estava falando da Amazônia, né? Primeiro, nós temos tido reuniões dos partidos que compõem a oposição, PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL e Rede, praticamente a cada 15 dias, com todas estas pautas que nos unificam na oposição ao governo Bolsonaro. Mas temos procurado também setores que defendem um projeto de nação, setores que defendem a retomada da democracia brasileira, setores que defendem investimentos estratégicos, investimentos públicos estratégicos para o nosso país e que são contrários, por exemplo, a este programa de privatizações radical que o Bolsonaro quer implementar no país, que é um verdadeiro fundamentalismo. Hoje mesmo nós tivemos aqui numa reunião com o governador do estado do Rio Grande do Sul, procurando atraí-lo para uma posição que resista à privatização da nossa refinaria Alberto Pasqualini, por exemplo, a Refap, porque a privatização da Refap vai significar um prejuízo muito grande para a economia gaúcha. Não é o nosso assunto de hoje, eu só fiz um parênteses para aprofundar um pouco da resposta da pergunta que o Heitor nos fez nesta transmissão ao vivo. Então, cresce este movimento e, por exemplo, na semana passada nós fizemos uma grande reunião que foi chamada pela liderança da oposição e da minoria, porque nós temos duas lideranças no Congresso Nacional, oposição e minoria, que se somam com esses 6 partidos que eu colocava, e na semana passada nós fizemos, na quarta-feira, uma grande reunião em defesa da Amazônia e da tomada de medidas urgentes, na busca, né, de pressão para que medidas urgentes sejam tomadas em defesa da Amazônia. Nesta reunião estiveram presentes a presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e todo um espectro, né, de movimentos sociais que atuam com muita ênfase nesta pauta ambiental. Então ali estavam Greenpeace, WWF,
estavam os movimentos ligados à agricultura familiar, ou seja, um espectro amplo de aliança para exigir medidas do governo e das instituições em defesa da Amazônia. Por exemplo, desta reunião saiu a decisão, que foi uma proposta que eu e outros deputados fizemos, de uma representação ao Ministério Público Federal para exigir que seja feita uma investigação imediata, o mais profunda possível, sobre as causas que levaram ao dia do fogo e a esta escalada das queimadas. Lógico que nós temos a nossa intuição, e eu tenho uma avaliação política clara. A principal causa da escalada de desmatamento e queimadas na Amazônia é o discurso de liberação das queimadas e de desmatamento feito pelo próprio presidente Bolsonaro e pelo seu ministro de Meio Ambiente. Mas é evidente que nós podemos, nesta investigação do Ministério Público, chegar a dados, detalhes que desmascarem mais a ação do presidente. E eu achei aqui o tema que eu queria colocar, Juliana, que isso aqui, o Bolsonaro, como ele é um profissional, né, ele e o grupo que o assessora, do uso das redes sociais, do mau uso das redes sociais. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é o bom uso das redes sociais, porque eu estou dando aqui a minha opinião para vocês, mostrando dados de pesquisas que foram divulgadas, zero de fake news, que o nosso mandato trabalha com essa lógica nas redes, e nós temos que reagir às fake news trabalhando desta forma, e vocês também que nos acompanham fazendo este tipo de ação. Mas o Bolsonaro, sempre que ele tem um problema para enfrentar, ele tenta desviar o foco do assunto. E o que ele fez em relação à Amazônia? Ele tentou criar, primeiro, uma falsa polêmica de que as ONGs que atuam em defesa da Amazônia, contra o desmatamento, elas estariam disseminando, né, focos de incêndio criminosos, dizia o Bolsonaro naqueles dias, para gerar este ambiente de discussão distorcida, era o que ele acusava. Evidente que isso durou horas, poucos dias, esta versão infantil, grosseira. Houve uma reação muito grande a nível global, que nos ajuda muito esta aliança neste momento, e aí ele tentou lançar uma falsa polêmica sobre o que é o conceito real de soberania. Porque nós da esquerda, nós do PT, nós da oposição ao governo Bolsonaro, somos 100% comprometidos com a ideia da soberania. Mas também sabemos que a Amazônia tem um papel global na manutenção de condições ambientais adequadas para o planeta. Então interessa ao Brasil manter a floresta amazônica, porque isso inclusive é um patrimônio estratégico nosso para interferir na geopolítica global e inclusive buscar ganhos para o Brasil pelo fato de nós preservarmos a Amazônia, não só nós, mas os países que compõem a Amazônia legal, que tem pedaços da Bolívia, pedaços do Peru e assim por diante. Mas aqui, por exemplo, quando foi feita a pergunta, né, se o Brasil deve aceitar ajuda financeira do G7 para combater incêndios na Amazônia. Evidente, a população brasileira tem bom senso. Então, 70% entende que deve aceitar esta ajuda. Porque aceitar uma ajuda de 70 milhões de reais, por exemplo, dizer, no que isso prejudica a soberania brasileira sobre a Amazônia? Não prejudica nada, porque este dinheiro que o G7 vai transferir para o Brasil, ele vai ser depositado no Fundo Amazônia e vai ser administrado pelos brasileiros. Então, esta briga que o Bolsonaro inventou em torno da Amazônia, ela é uma briga absolutamente inadequada para o interesse do nosso país. Mas eu quero voltar para as questões mais gerais, Juliana. Se tiver alguma pergunta, pode me interromper. Aí tem alguma pergunta, Juliana? Temos muitos militantes acompanhando, né, Henrique, e todos reconhecem a queda da popularidade do Bolsonaro e se perguntam como que isso pode reverter em benefício para a esquerda, para
os partidos de esquerda, como é que eles podem aproveitar essa oportunidade, então, né? O que em primeiro lugar aqui, evidentemente, né, a Folha, no Datafolha, ela fez a pesquisa de como o brasileiro votaria se a eleição fosse hoje, tá? E se a eleição fosse hoje, ela simulou os dois candidatos que foram ao segundo turno, o Haddad ganharia a eleição com 42 pontos contra 36 pontos do Bolsonaro, ou seja, 6 pontos de vantagem. O que isso aqui quer dizer? Evidente que para mim, que sou um eleitor do Haddad, é um motivo de uma satisfação dupla, né? Porque ver uma maioria que se constitui no Brasil percebendo, e aqui eu sempre coloco a generosidade que nós temos que ter com as pessoas que percebem que erraram, que foram induzidas a erro, reconhecem este erro e dizem, olha, eu não voto mais no Bolsonaro. E se a eleição fosse hoje, eu mudaria o meu voto, não votaria no Bolsonaro e votaria no Haddad. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Aqueles que são simpatizantes mais fortes, né, nossos, do PT, que votaram, que estiveram na linha de frente da campanha do Haddad, como eu estive, né, como muitos de vocês estiveram. Nós não temos que entrar na cultura, gente, e botar o dedo em riste, e botar o dedo na nariz das pessoas, tu viu a bobagem que tu fez? Não, nós temos que acolher essa pessoa, temos que ouvi-la, deixá-la falar, porque se ela está voltando, né, a dialogar conosco, ela está superando a doença do antipetismo, que foi incutida na cabeça de muita gente, e por uma série de variáveis, ela percebe que um governo com Haddad seria um governo muito melhor para o Brasil do que o governo Bolsonaro. Nós temos que acolher essas pessoas. E isto mostra para a esquerda, Juliano, que é a pergunta que diversos fizeram de maneira diferenciada, né, que tu sintetizaste muitas das falas que estão entrando aí nos comentários, ela tem que aumentar a nossa responsabilidade, gente, de construir a unidade da esquerda. Porque é evidente que nós temos partidos fortes, o PT, o PSB, o PCdoB, o PSOL, o PDT, a Rede é um partido hoje mais frágil no país, elegeu uma deputada só, mas também tem a sua importância, e por óbvio que nós pensamos diferente. Quem é do PT tem diferenças em relação a quem é do PSOL, quem é do PSOL tem diferenças em relação a quem é do PDT, ou a quem é do PSB e assim por diante, mas nós temos muitas convergências. E estas muitas convergências, elas têm que ser muito mais fortes do que os nossos focos de divergência. E nós precisamos, por exemplo, construir, e esses dados aqui inspiram, a construção de uma grande frente política para enfrentarmos as eleições municipais do ano que vem. Nestas eleições municipais do ano que vem, nós temos que fazer um grande esforço para que no maior número possível das grandes cidades especialmente, mas quando for possível também nas pequenas cidades, eu coloco mais as grandes porque às vezes nas pequenas cidades existem políticas de aliança mais específicas dessas cidades, então elas têm características que são mais locais. Mas nas grandes cidades, a oposição precisa se unir ao máximo para derrotar os candidatos do bolsonarismo. Os candidatos da direita, da centro-direita, da extrema-direita. Nós não podemos ter, por exemplo, um Rio de Janeiro governado por um aliado do Bolsonaro ou por um aliado do governador Witzel, que é um governador de extrema-direita. Então, eu, por exemplo, eu tenho incidido, participado das negociações, de reuniões, eu entendo que a esquerda e a oposição têm que fazer um esforço para estarem juntos, apoiando o Freixo, porque ele disputou a última eleição para a prefeitura, ele tem um grau de popularidade grande no Rio de Janeiro, é um quadro político extremamente preparado e nós devemos apoiá-lo. Aqui em Porto Alegre, para falar da minha cidade, eu tenho conversado com muita gente, com muitas lideranças de diferentes partidos. Eu sou daquelas pessoas que têm uma leitura que, se a companheira Manuela estiver disponível para concorrer a prefeita de Porto Alegre, nós temos que fazer uma aliança ampla em torno da candidatura da Manuela, que ela é a pessoa que está com o maior acúmulo
para que nós possamos recuperar um governo de corte popular em Porto Alegre e, com este governo, voltar a recuperar a esperança das pessoas. Porque esses governos, eles além de resolver as questões das cidades, e tem que resolver questões da cidade, eles são exemplo de um tipo de política transformadora, que se irradia na conjuntura política. Eu lembro quando nós governamos Porto Alegre com o Olívio Dutra, com o Tarso Genro na sequência, depois com o Raul Conte, o símbolo que foi o orçamento participativo, que começou muito intensamente em Porto Alegre, também em outras cidades, mas que se espalhou como um exemplo de política. E isso nós podemos voltar a fazer. Imagine vocês um Rio de Janeiro governado pelo Marcelo Freixo, com uma política de qualidade na questão de segurança pública, que possa ser uma referência para o país inteiro, né, de coisas boas a fazer. Bom, não é o nosso assunto de hoje, não é esse, vou dar um break aqui, né? Volto para outras coisas que são simbólicas do meu ponto de vista, gente, e eu já te ouço, Juliano, que é, por exemplo, há alguns meses atrás, umas pessoas dizem, não, olha, a direita está entrando no poder para ter um longo período de poder. Olha, essas pesquisas mostram que esse período pode ser não tão longo assim, como eles imaginavam. Eu não estou simplificando, pessoal, eu não tenho direito, né, de simplificar a política depois de todos esses anos de experiência como militante, como deputado federal, mas o que eu digo é que as coisas estão se revertendo com mais rapidez do que muitos podiam imaginar. E o Bolsonaro não é um líder inimputável, porque alguns dizem assim, mas ele diz as maiores bobagens, fala as maiores asneiras, e parece que ele está imune àquilo ali. Ele pode estar imune para esses 20% dos bolsonaristas mais fanáticos, mas ele não está imune na sociedade como um todo. E todo este desgaste também global que o Brasil está sofrendo, isto incide sobre a formação de opinião aqui no país e também nos ajuda, Juliana, e todos vocês estão nos acompanhando, a frear um conjunto de medidas que ele quer fazer, e se o governo se enfraquecer, ele terá menos força para tomar estas medidas. E nós, bom, qual é que é o desdobramento? Por onde vamos? Nós temos que continuar denunciando cada ato desse. Por exemplo, não há entrevista que eu dê que eu não fale do absurdo que é querer nomear o filho dele para ser ministro numa embaixada, quer dizer, rasgando a carreira do Itamaraty, da diplomacia brasileira, para colocar num sinal claro, né, de uma mamata realmente, uma vantagem para o filho, botar o filho num ato de nepotismo escancarado. Nós temos que falar disso, porque isto alerta muitas pessoas que foram para o lado do bolsonarismo e que podem se dar conta de que foi uma opção errada ter ido para o lado do bolsonarismo. Então, justamente sobre esse dado, a pesquisa da Datafolha trouxe esta opinião da população. Exatamente, olha aqui, ó, o comentário pedem, né, na pesquisa da Datafolha para avaliar o que pensam sobre a nomeação, a indicação, né, do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. 70% discorda disso e 27% concorda. Então é uma ampla maioria que discorda. E o que está acontecendo, o fenômeno do bolsonarismo, é que isto é ao mesmo tempo a sua fortaleza e ao mesmo tempo a sua fragilização progressiva, porque o Bolsonaro está governando só para os seus, literalmente para os seus, quando ele tenta nomear o filho dele embaixador, e eu acho, tem gente que me pergunta, eu acho que não vai ser aprovado no Senado, e esse embate está muito duro no Senado. Eu conversei a semana passada com 2 ou 3 senadores, alguns não me pediram segredo da conversa, portanto eu posso aqui dizer, mas por exemplo, o senador Randolph, ele me dizia que na visão dele não passa, o senador Paim também conversava sobre a Previdência, falava isso, mas a questão que eu dizia governar para os seus é aquela coisa que o discurso que o Bolsonaro faz é para dividir cada vez mais o país e para fanatizar aqueles 20, 25% dos seus apoiadores.
Isto vai levar o nosso país, infelizmente, a um desgaste muito grande, a um tensionamento muito grande da sua democracia, a prejuízos econômicos gravíssimos. E esta pesquisa, ela tem a ver com o fato de que em 8 meses o governo Bolsonaro não apresentou uma única medida concreta para, de fato, combater o desemprego no país, que é uma dos principais problemas que um governante tem que enfrentar, é buscar medidas emergenciais para combater o desemprego. O Bolsonaro só falou da reforma da Previdência, e a reforma da Previdência não vai gerar emprego, ao contrário, vai aprofundar o desemprego. Então, isso também tem um desgaste. Nós temos que debater a questão da pauta da democracia, nós temos que debater a pauta da economia, nós temos que debater os absurdos que é o nível de agressão que o Bolsonaro faz contra os princípios, né, de civilidade democrática. Então, quando a senhora pergunta, Henrique, mas tem que discutir mais isso aqui, menos aquilo lá, mais aquele outro? Bom, primeiro, é verdade, a nossa oposição precisa ter foco. Ela tem algumas pautas que ela não pode mudar a cada semana, porque tem questões estruturais, por exemplo, a pauta econômica, o desemprego, a recuperação de ganhos salariais reais para o salário mínimo e para a massa salarial do país. Então, esta pauta econômica tem que ser um foco permanente nosso. Segundo, o foco de defesa da democracia, que o Bolsonaro não pode agredir a democracia impunemente, ele não pode intimidar pessoas, ele não pode demitir um servidor público, como ele fez com o presidente do INPE, que ele só não demitiu porque o presidente do INPE é uma pessoa muito digna e pediu demissão antes que ele fosse demitido, para exatamente mostrar e denunciar o que estava acontecendo. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou seja, um pesquisador, um técnico da mais alta responsabilidade, da mais alta qualidade, foi intimidado por Bolsonaro. E por que ele faz essa intimidação? Faz para que isso sirva de exemplo. Eu conheço muitas pessoas que são servidores públicos, deixaram de debater as suas opiniões políticas sobre a sociedade na rede social por temor das perseguições. Ele acabou de nomear um reitor no Instituto Federal da Fronteira Sul, na Universidade Federal da Fronteira Sul, que não foi o mais votado, porque este candidato que não foi o mais votado é um candidato que assumiu a defesa do bolsonarismo e das suas teses. Então isso significa o aparelhamento da universidade pública do nosso país. Bom, mas este tem que ser um foco. E neste foco da nossa oposição ao Bolsonaro, nós temos que ter uma aliança ampla, gente. Não é só a esquerda que vai se voltar contra isso. Setores de centro também vão se voltar contra isso. Então nós temos que deixar aquele bolsonarismo fanatizado isolado nos seus 25%. Quando se faz, por exemplo, grandes atos pelo Brasil afora, e esta reunião da semana passada tirou diversas deliberações e vão continuar ocorrendo muitos atos em defesa da nossa Amazônia, né? Esta é uma pauta, por exemplo, que é o terceiro item, eu colocava a economia, a democracia, a questão do meio ambiente. A sustentabilidade, a defesa de uma política pública exercida com esta visão de um desenvolvimento sustentável, de um crescimento sustentável, que coloque a questão ambiental no patamar que ela deve estar, que obrigatoriamente ela precisa estar, porque não há como nós imaginarmos uma vida feliz na Terra para todas as gerações que vão nos suceder, se nós não tomarmos medidas urgentes e profundas na busca de sustentabilidade, evitando políticas que fazem da degradação ambiental, aspas, o caminho para o crescimento. Isso não serve mais. E para isso não é uma política que envolva só os quadros de esquerda, onde eu estou, como eu digo sempre, com muita convicção pela minha formação. Mas eu converso com pessoas de centro-direita, que têm uma posição muito semelhante à minha na questão ambiental.
Então nós temos que ir buscando todas essas alianças e isolando o Bolsonaro com este grupo mais fanático dos seus seguidores de extrema direita. E com isto, nós seguramente vamos ter limitadores no dia a dia das questões negativas que ele quer implementar. Tem mais alguma pergunta aí, Juliana? Nós vamos caminhando para o final, tá? Agora, vamos então, ver se tem... A Miriam Benites pede que a nossa página do Facebook faça uma pesquisa, uma enquete de apoio ou rejeição ao Bolsonaro. Daí eu queria informar ela que a gente vai fazer essa enquete, vamos divulgar. E a Neide Vasconcelos aproveita esse bate-papo para saber da reforma da Previdência, né, que ela chama de retrocesso, e quer saber se tem chance de ter alguma reversão ainda no resultado. Olha, Neide, a esperança é a última que morre, né? Como eu digo, ninguém faz política como nós, tem que sempre pensar, né, que a mobilização e a pressão podem reverter situações. Por exemplo, na semana passada, o relator do Senado Federal, que é o senador Tasso Gereissati, do PSDB, ele alterou, né, o relatório que veio da Câmara, que infelizmente foi aprovado na Câmara, sobre o qual nós já conversamos muitas vezes, que é um enorme retrocesso, que gera cortes profundos nas aposentadorias futuras de pessoas pobres, trabalhadores que ganham pouco, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, é ali que se concentra mais de 90% dos cortes, né, no sistema previdenciário. Mas ele, por exemplo, decidiu retirar toda e qualquer alteração no benefício de prestação continuada, que é o BPC, que foi algo que nós nos batemos muito, né? Eu estou aqui, a Juliana está acompanhando essa transmissão, ali dando o suporte aqui para nós. Nós fizemos diversos vídeos sobre isso, mostrando, né, o impacto que isso teria em famílias extremamente pobres, são famílias com pessoas portadoras de deficiência, famílias com renda de 1/4 do salário mínimo de renda per capita, e que mesmo assim o relator da Câmara queria modificar. Então isso foi alterado já no relatório do senador Tasso Gereissati. E se não me engano, ele também já disse publicamente que vai retirar aquela exigência de 20 anos de carteira assinada, que para as mulheres havia sido diminuído, voltado para os 15 anos. Isso é para aquela aposentadoria por idade. Então, a mulher quando chega aos 62 anos e o homem quando chega aos 65 anos, quando ele tem 15 anos de carteira assinada, ele tem direito a uma aposentadoria pela média das suas contribuições. O que o governo Bolsonaro queria fazer era exigir no mínimo 20 anos de carteira assinada. Então pessoas chegariam aos 65 anos, muitos homens, a metade dos homens que chega hoje aos 65 anos, infelizmente fruto de um mercado de trabalho extremamente precarizado, com muito emprego sem carteira, muito desemprego. O fato é que mais de 50% dos homens, ao chegarem aos 65 anos, não tem 20 anos de carteira assinada. Então, todos esses 50% perderiam o direito de se aposentar, ficariam excluídos da Previdência. E isto o senador agora Gereissati, fruto da pressão de cada um de nós que está participando desse bate-papo agora, ele resolveu retirar do relatório também, que eu lutei muito para retirar isso. E o que nós mais temos que pressionar, por óbvio, seria para que voltássemos para o sistema de cálculo atual das aposentadorias. Então, bom, respondendo a Neide, a chance não é o mais provável. O mais provável é que a maioria que se constituiu vai votar o relatório do senador Tasso. Eu conversei muito com o Paim, tenho conversado direto com o nosso senador Paim, que é um grande guerreiro na defesa da nossa Previdência, e ele está fazendo o possível para diminuir os danos, impedir, retardar, postergar esta votação, e também para que, caso seja votada alguma modificação, voltasse para a Câmara. Não é o caminho que a maioria tende a adotar. A maioria tende a adotar o caminho de o que votar está igual vai para a promulgação, e
aquilo que for mudado vem numa PEC paralela de volta para a Câmara Federal. Vamos acompanhar os próximos passos aí. E a questão da capitalização da Previdência, Henrique, que não foi aprovada na Câmara, mas que há notícias de que o governo pode tentar emplacar um novo projeto que cria a capitalização. O Paulo Guedes, o Bolsonaro, eles estão obcecados por isso, o Onyx, toda a turma aí da direita, os liberais, mesmo sendo inconstitucional, eles estão muito obcecados por isso, porque isso é um mega negócio, né? Quer dizer, todo o sistema previdenciário que hoje está na Previdência Pública ser transferido para o sistema bancário, eu não preciso dizer para vocês qual é o tamanho do interesse disso. Isto era, no início da tramitação, a joia da coroa do Paulo Guedes. Eu acredito, gente, que eles não vão conseguir emplacar isto, pelo menos neste próximo ano. Tá? Óbvio que uma correlação de forças na política nunca é definitiva. Do mesmo jeito que eu disse para a Neide, né, há pouco agora, que uma mudança de conjuntura poderia diminuir a possibilidade do governo manter esta proposta de reforma da Previdência do jeito que ela está, também uma conjuntura que piore para o nosso lado, para o lado da luta popular, poderia levar a uma retomada por parte do governo da tentativa de aprovar esta capitalização, que seria a privatização definitiva de todo o sistema previdenciário, a destruição do sistema. Mas eu, com toda a franqueza, não acredito nisso. Acho que este embate nós vencemos e o governo não tem força política neste momento para retomá-lo e aprovar. Bom, eu acho que eu só vou aqui colocar mais um dado aqui que é interessante, porque o sentimento de que o Brasil está indo para o caminho errado, né? Subiu de 57% para 59% na pesquisa, né, da Vox Populi. Então, mais gente, né, percebendo que estas opções que o Bolsonaro está fazendo não vão resolver o nosso problema. Tem uma aqui que eu mostro, que é uma brincadeira com todos nós brasileiros, né? O brasileiro sempre ele sempre é um otimista, né? Então ainda tem gente, olha, o que tu espera aí? Está diminuindo, né? Mas o que tu espera para os próximos meses, que em relação ao restante do governo Bolsonaro, né? Mas ainda tem 43% que esperam que vai ser ótimo ou bom. Sinto em dizer para esses 43% que não tem nenhuma chance do que eles estão esperando dar certo. Não porque eu não queira o bem do Brasil, mas é porque o governo Bolsonaro não tem como dar certo, gente. O Bolsonaro é uma pessoa totalmente despreparada, em primeiro lugar, inclusive, intelectualmente, para ser presidente da República. Ele não tem uma maturidade pessoal para exercer esta complexa função que é ser presidente da República do Brasil, que exige capacidade de diálogo, mediação. Uma pessoa pode ser de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, de centro, mas ter a cultura para governar. Não é o caso do Bolsonaro. Por isso mesmo ele nunca exerceu nenhum desses papéis e ele virou presidente por conta de toda uma trama, que hoje nós não estamos falando no detalhe sobre ela, mas que foi todo o golpe urdido com todos os interesses, que foi toda a questão de lava-jato, de interesses internacionais, torno das riquezas do Brasil, interesse de uma parte de uma elite atrasada brasileira que, ao perceber que democraticamente não conseguiria ganhar uma eleição, resolveu desestabilizar o governo, mas eles também pretendiam colocar outra pessoa na presidência. E na última hora o que sobrou foi o monstro Bolsonaro. Eu digo monstro não de uma forma, vamos dizer assim, né, porque eu não gosto de usar adjetivos, mas monstro no sentido de que realmente ele não tem condição de governar o país. E a política econômica que ele está atuando, ela também não tem condição de tirar o Brasil da crise. Então, esta expectativa que em dezembro de 2018, logo depois da vitória dele, era de 63%, hoje já está em 43%. Mesmo isso mostra para nós como decresceu.
E isso é fruto do quê? Da compreensão das pessoas, mas é fruto da nossa atuação política. É fruto de pessoas como cada um de vocês estarem aí, né, participando da política, entrando nas redes sociais, conversando com pessoas, conversando com amigos, com vizinhos, enfim, fazendo, né, a construção da hegemonia política passo a passo, como tem que ser feito. E aqui, por fim, essa é da pesquisa XP, que também comprova, né, o mesmo dado, como vem crescendo ruim e péssimo, e caindo o ótimo e bom, e estes dois grupos são os grupos que mais debatem política, porque o grupo regular, a gente que acompanha, né, a análise da política, costuma definir como o grupo que fica em silêncio, que não participa do embate, do debate. Então, essa foi o nosso bate-papo de hoje. Amanhã nós vamos estar lá em Brasília, vamos ver o que vai ser a pauta. Tem muita coisa que pode ser votada ou não. Nós estamos procurando evitar e obstruir toda e qualquer votação de projeto que amplie a possibilidade do uso de armas no país, que é algo que o governo lá está tentando colocar na pauta, e estamos também tentando evitar qualquer votação que facilite os caminhos deste programa radical de privatizações que o Bolsonaro quer fazer. Vamos pensar, Juliana, em fazer um programa só sobre privatizações, sobre a tentativa das privatizações. Inclusive, eu acho que já está anunciado para a gente colocar a qualquer momento na nossa rede social um debate que eu fiz com um deputado do Novo, que foi eleito por São Paulo, só sobre essa questão das privatizações. Vai estar aí para vocês assistirem nas nossas redes. Então, gente, obrigado pela participação de vocês, um abraço forte para todo mundo, vamos continuar firmes, vamos continuar juntos, compartilhem, né, com os amigos de vocês, com os conhecidos, as nossas redes, mandem um comentário para nós com o número do WhatsApp de vocês, se vocês quiserem entrar na nossa rede de envio direto, que nós temos aqui um grupo, são milhares de pessoas para as quais nós mandamos notícias, opiniões, artigos que a gente escreve, sugestões de leitura, e este grupo nós mandamos via WhatsApp diretamente para cada um de vocês. Não é um grupo para nós trocarmos ideias, mas é a lista de transmissão, como nós chamamos aqui, para milhares de pessoas que, livre e espontaneamente, que nós nunca fazemos aquilo que o Bolsonaro fez para ganhar a eleição, que é disparar com robôs para milhões de pessoas, usando, né, mecanismos ilegais, que aliás seriam mais do que suficientes para anular a última eleição brasileira, se nós tivéssemos de fato uma justiça independente neste momento, mas as coisas também estão melhorando no ambiente da justiça, e isso nós vamos conversar em outro momento. Mas então estou pedindo para vocês que acompanham a nossa rede, se vocês querem receber este envio direto, coloquem, enviem para nós aqui, para o nosso mandato, pode ser através de um comentário, pode ser também mensagem privada, né, Juliana, para todos nós. É só dar o nome de vocês, a cidade que vocês moram e o número do celular para nós enviarmos o WhatsApp. Gente, um abraço, boa noite, boa janta aí para quem vai jantar. Eu vou sair agora correndo aqui, tomara que não esteja muito engarrafado o trânsito, jantar com a minha família em casa e amanhã seguir a nossa luta em Brasília. Grande abraço, gente.